Pode ir? Boa noite, Rogério, tudo bem? 6 jogos, 4 vitórias, 2 empates, um começo de campeonato com um jogo a menos, claro. Queria saber de você qual a projeção que você faz para o seu time, olhe bem, pensando no fator mais positivo. Você tem time ainda para se manter no G4 durante toda a competição? Você tem time para tentar brigar por um título? Você acha que essa quarta colocação agora do Bahia, nesse momento, é acima das expectativas? Não, eu já respondi, boa noite, eu já respondi isso para vocês. A minha preocupação é o próximo jogo, né? Nós temos um jogo mais ainda antes da parada da FIFA, que a gente pode tentar investir um pouco mais em parte física de alguns jogadores, os que estão voltando, na semana subsequente ao jogo do Remo. E o nosso foco é sempre curto prazo. Eu não faço projeções dentro do campeonato, porque, repito, pode acontecer sempre muita coisa. Eu só tenho que valorizar hoje a maneira como o time se comportou, fez um primeiro tempo espetacular, caiu um pouco no segundo tempo, talvez tentar ajustar alguma coisa de marcação para que a gente corra um pouco menos, cada um mais setorizado, e a gente tente evitar tanto desgaste no primeiro tempo. E feliz pelo resultado e pelo brilhante primeiro tempo que nós jogamos no dia de hoje. Boa noite, professor. Daniel Marinho, Rádio Metrópole. Então, Rogério, o Bahia hoje apresentou um futebol muito bom. Primeiro tempo consistente, o segundo tempo voltou também bem, mas sempre aquela queda no segundo tempo. Mas eu falo de forma geral, o Bahia cria oportunidades, mas nem sempre é muito eficaz. Então, como sabemos que o Bahia disputa o Campeonato Brasileiro, que saldo de gol é muito importante, o quanto isso pode prejudicar lá na frente e o que pode ocasionar isso? É um pouco de ansiedade, dúvidas? Eu acho que nós temos, acho que concordo com você, a gente cria mais do que converte, sem dúvida nenhuma, normalmente. Até nos jogos fora de casa a gente não tem criado tanto, mas tem convertido sempre uma chance especial. E dentro de casa hoje a gente criou volume para decidir o jogo. No primeiro tempo não conseguimos fazê-lo e sabíamos que o Bragantino melhoraria no segundo tempo. Tinha um banco bem recheado de bons jogadores também. Eu acho que é característica. Nós temos que tentar melhorar a finalização, os pontas com mais gols, tentar melhorar essa chegada no 1 contra 1 com chance de gol. O Pulga cria muito, o Ademir cria muito, o Kiki ajuda muito, o Sanabria tem 1 contra 1, mas nós temos poucos gols pelo lado do campo, né? Nossos gols são muito mais com as infiltrações e o 9 do que com os jogadores de lado. É uma característica que nós temos que tentar melhorar esses jogadores, aproveitar uma semana que a gente tenha para trabalhar, para tentar cada um dentro da necessidade que tem, individual, a gente poder trabalhar ao menos essa semana, esses 3, 4 dias da próxima semana, depois do jogo do Remo, depois da folga, que a gente possa começar a trabalhar, cada um dentro da sua necessidade maior. E aí na outra semana, antes do meio de semana, onde joga contra o Atlético Paranaense, pode ser? Contra o Atlético Paranaense, a gente dá ênfase mais no Atlético nos 2 dias que antecedem, deve ser na quarta o jogo, na segunda e na terça, a gente trabalha em cima do Atlético. Boa noite, professor. Em 2024, o Bahia ficou atrás apenas do Vasco em lesões, né? O Vasco teve menos lesões do que o Bahia. Em 25, a gente teve uma sequência maior de lesões na equipe. E agora, em 26, é um começo de temporada. Hoje o William saiu com gelo ali na coxa. Não sei a situação do William ainda, mas eu queria que você falasse desse começo de temporada, onde tem aparecido bastante um número elevado de lesão muscular na equipe. Honestamente, eu não acho que é um número elevado de lesões. Não sei o caso do William. Ele falou. Honestamente, eu também não tenho os números aqui para comparar, não consigo de cabeça, eu não tenho esses números. Mas eu acho que eu não sei também o levantamento geral do campeonato, né, de times. Eu acho que o Bahia jogou bastante até esse momento. Eu acho que nós temos menos jogo no ano do que tivemos no último ano, mas até esse momento o número de jogos é idêntico a de outros anos, né? Então é um volume grande de jogos. Não acho um número elevado de lesões. Sempre que tem uma lesão nós lamentamos muito, né? Mas é difícil. Um jogador voltando, você vê o Caio voltando, cansou já no começo do segundo tempo. Nós ficamos muito inseguros em voltar com o David hoje, porque ele apresentou na semana ainda não um ritmo condizente com os demais zagueiros, né? Então a gente vai cuidando para não haver a relesão, que é muito pior, né? Mas não acho um número alto. Eu acho que no momento mais importante, todos os momentos são importantes, principalmente no Campeonato Brasileiro, hoje é muito importante, mas naquele jogo contra o Higgins aqui, que nós precisávamos da construção, aí sim nós tínhamos 2, 3 jogadores que eram importantes para a gente
poder fazer volume de jogo, né? Aí foi mais pesado. Mas eu não vejo como um número assombroso de lesões. Não vejo dessa maneira. Eu acho que se você fizer um levantamento, eu não tenho, tá? Mas se você fizer um levantamento com outros times, eu acho que vai estar, acredito eu, numa média. Rogério, boa noite. Você falou da questão do primeiro tempo muito bom do Bahia. A gente traz como estatística que o Bahia marcou todos os gols do primeiro tempo, à exceção contra o Fluminense. Então, assegurando até o resultado na etapa final. O Bahia agora tem a melhor defesa do campeonato. O São Paulo acabou de tomar um gol. Eu queria saber se isso é fruto do amadurecimento, o Bahia conseguir segurar o resultado no segundo tempo, ou você acha que as trocas, os jogadores que têm entrado têm ficado abaixo dos jogadores que têm começado os jogos? Olha, se eu disser para você que nós aprendemos, é muito simples, né? Você olha as trocas no intervalo, o time jogou um pouco menos no segundo tempo do que no primeiro. Se você for analisar friamente, você vê que há uma queda no sentido técnico de rendimento. Eu acho que não é que o time amadureceu, é que ele corre. Nico marca, Kiki marca, todo mundo volta. William, dentro das suas possibilidades, faz uma função interessante, marcando esses volantes, não marcando correndo atrás, mas tentando se colocar em meio a linhas de passe, né? Jean Lucas voltando numa parte física ótima. Eric tem ajudado nesse sentido, Nestor até tem ajudado nesse sentido. Hoje o Caio voltando, ainda um pouco abaixo, mas é muito diferente com a bola, e no jogo em casa você precisa dele para fazer, se você quiser desbloquear o adversário, ele é necessário. Então eu acho que o time se esforçando mais. Nós aumentamos um pouco a alta intensidade no começo do ano. Eu falei até com a própria Natália, a gente aumentar um pouco a parte de alta, mais de colocar um pouco mais de intensidade no jogo. Então é doação, luta, você correr atrás daquilo que você quer. Não tem nada a ver com amadurecimento, porque ninguém amadurece na vida em 6 meses. Você vai dizer, em 10 anos você amadureceu, em 100 jogos você amadurece mais. Mas não é de janeiro para março que você vai dizer que você amadureceu. Então, dedicação, entrega, o time vem lutando, acho que isso é inegável para todos vocês. Pode, às vezes, não apresentar realmente um futebol condizente com o ano passado, mas é um time que luta, tem muito brio, e é isso que está fazendo o time sofrer menos gols do que o ano passado, além de boas atuações do Ronaldo. Boa noite, Rogério. Você terminou colocando hoje Caio Alexandre no lugar do Rodrigo Nestor, que vinha no setor de meio campo com a saída principalmente do Everton Ribeiro. Intensidade com a mistura de qualidade técnica, isso fez com que você, não que Nestor seja um jogador ruim, longe disso, mas foi isso que fez com que você colocasse o Caio Alexandre, nesse setor de meio campo no jogo de hoje? Em jogos onde você precisa agredir e ser dono da partida, o Caio ele é fundamental para a gente em matéria de construção. Com o Caio é um jogo, sem o Caio é um jogo distinto. Então eu poderia ter deixado o Eric de primeiro, com o Nestor na função do Eric. Acho que até o Nestor tem mais, lida melhor com a bola. O Eric é um jogador de muita, tanto é que faz o gol com presença de área, ataca o espaço. É um jogador muito similar ao Jean Lucas, né? Fica um time mais equilibrado, né? Um jogador de centro, 2 pontas, 2 caras que atacam, 2 caras que constroem, fica um time mais ou menos parelho entre um lado e outro, né? Agora, com o Eric você tem um pouco mais de força, tem um jogo aéreo a mais. Com o Nestor você tem mais talento com a bola. Então eu pensei em usar Caio, Nestor e Jean, Caio, Eric e Jean. Eu só tinha uma certeza que o Caio tinha que jogar hoje. E aí eu tinha que fazer um ajuste. Acho que o Eric fez um grande jogo no jogo passado, apesar de achar que as características do Nestor para aquela parte de cima do quadrado são importantes nos jogos em casa. Mas fiz a escolha pelo momento, pela confiança. E o Nestor entrou no jogo, acho que foi o que melhor entrou dos 5 que entraram. Correspondeu. Bom primeiro tempo, segundo tempo razoável, um pouco mais cansado, mas nos mantivemos firme em matéria de competitividade. Boa noite, Rogério. Com o resultado do jogo de hoje e o andamento do jogo do São Paulo, que está perdendo para o Atlético, está nos minutos finais, o Bahia está sendo o único time invicto no Campeonato Brasileiro. E você falou sempre sobre adiar a derrota ao máximo possível. Como é que você está vendo esse momento, para além de ser o único invicto, mas por estar invicto? Eu gostaria de ter... Nós estamos na 18º jogo do ano, né? Gostaria de não ter perdido nenhum, porque era o que nos possibilitaria estar dentro de uma Copa Libertadores, né? Mas eu falo para eles, fazer ponto. Nossa campanha em casa, eu sei que é muito difícil repetir o ano passado, mas ela tem que ser parecida. E nós temos que crescer em jogos fora de casa. Eu acho que vem acontecendo esse crescimento fora de casa. Não jogamos
não fomos superior a nenhum dos nossos adversários fora de casa, mas conseguimos criar oportunidades, 2, 3 por jogo, e tivemos hombridade para defender no momento de dificuldade. E hoje fizemos talvez o nosso melhor jogo com posse de bola, com construção, que foi o primeiro tempo absoluto, fantástico, bonito de se ver o time jogar. Eu vejo mais ou menos por aí é o que eu acho. Rogério, boa noite. Nietzsche fala... Quem? A Nietzsche? Uau! Nietzsche fala da ideia do eterno retorno e de que certos momentos eles se repetem, né? Costumam a se repetir ao longo da vida. Falando especificamente sobre o Eric Puga, que chegou em 2025, teve um boom espetacular, ajudou, foi fundamental ao Bahia em diversos momentos, né, da temporada, mas que lesionou e não voltou tão bem. Verdade. E começou 2026 também um pouco abaixo, mas que agora parece, nos últimos jogos, estar retomando essa confiança e retomando a boa fase, hoje contribuindo, inclusive, com assistência. Como é que você vê esse processo do Eric Puga e como esse processo pode ajudar outros jogadores que estão em má fase no Bahia hoje? Com relação ao Puga, concordo 100% com você. Ele teve a lesão, caiu um pouco de rendimento, voltou esse ano jogando um pouco abaixo, mas tem voltado a ser, hoje foi o protótipo mais próximo do Puga que nós trouxemos quando veio do Ceará, aqueles primeiros 6, 7 meses que ele jogou, colaborando muito na fase defensiva, tendo coragem do 1 para 1, criando inclusive o segundo gol, é uma bola que sai do lado dele, que ele cruza, é do segundo gol, né, que eles vão cortar e dar... vem se mostrando muito mais próximo do Puga que chegou aqui. E o que eu vou tentar fazer eu não falo nem momento ruim, mas de falta de... Você vê que é nítido para alguns a falta de confiança. E elevar esse nível físico, porque eu acho que a confiança ela vai voltar com grandes jogadas de 1 contra 1. Às vezes até a gente conversa que parece que cada um que entra, por ter aqueles 30 minutos, 20 minutos, 15 minutos, eles querem por si só mostrar, e o jogo não é assim, o jogo é conjunto. O nosso jogo é conjunto. Então, claro, lógico, você tem a liberdade do Ademir, quando bate nele 1 para 1, é o que nós queremos, né? No Sanabria, quando bate 1 para 1, é o que nós queremos. Mas às vezes nós estamos tentando passar por 2, 3, e aí fica mais difícil. E todo mundo parece que quer aproveitar aqueles 15, 20, 30, até 45, como se fossem os últimos da vida. E não é dessa maneira que as coisas funcionam. Então, assim, isso que nós temos que tentar passar, corrigir. Vídeo, passar, corrigir, vídeo, treinar e tentar, eu acho que elevar esse nível físico dos jogadores que não vem tendo, porque como nós saímos da Libertadores, nós começamos a repetir mais jogadores, né? E nós temos que elevar a parte física e de confiança desses jogadores que vêm entrando mais no segundo tempo, porque eles serão muito importantes no decorrer do ano. Boa noite, professor, parabéns pelo triunfo. Uau, foi profundo. Boa noite, professor. Parabéns pelo triunfo. No jogo de hoje, né, o Bahia só não havia sofrido gol na partida contra o Galícia em casa, né? Gols em casa. O Bahia só não havia sofrido gol em casa contra o Galícia. Hoje, pela segunda vez na temporada em casa, o Bahia passa uma partida ileso, né? Como você enxerga que essa equipe pode ser mais equilibrada daqui para frente? Uma equipe com uma solidez defensiva cada vez maior e, se me permite, analisar o Gabriel Xavier dentro desse contexto que a gente sabe da quantidade de lesões que a defesa do Bahia acabou sofrendo, né? 2 zagueiros titulares, né? E o Gabriel Xavier, como essa terceira opção, acabou assumindo essa responsa. Como você enxerga esse momento agora? Cara, eu acho que a linha de 4 tem sido fundamental para nós. Não tenho o que falar assim defensivamente, claro. Ocorre às vezes erros na frente, como foi essa bola na trave no último lance. Uma bola na bandeirinha de escanteio, nós não podemos dar o luxo de perder essa bola, porque pode ocorrer. Tudo bem que é o último lance do jogo, talvez não mude o resultado final do jogo, mas a gente não pode. Então a gente tem cometido muitos erros na frente, em tomadas de decisões, mas a linha de 4, com o Juba, com o Nico, com Gabriel e Santi, tem sido fundamental. Eu acho que não posso nem dizer se sobressair cada jogo, né? O Nico, para mim, vem sendo... Porra, eu até quero tirar ele, voltar ele para o meio, mas ele não deixa eu fazer isso. Então, né? E os outros, eu acho que o comportamental da linha de 4, a recomposição do Kiki tem sido fundamental para preenchimento de linhas. Os homens de centro têm saltado pouco, dado pouco espaço no momento de linha baixa, defensivo. Então, assim, eu acho que o time hoje tem lutado muito mais defensivamente. Ele não tem se postado, se acomodado e se colocado. Ele tem sido agressivo na hora de que os caras penetram no último terço de campo, e é por isso que a gente tem cedido menos oportunidades de gols adversários.
E concordo que o Gabriel fez ótimos jogos. Os últimos, acho que 3 jogos do Gabriel foram muito bons. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo e pela sequência invicta no campeonato. Minha pergunta é justamente sobre essa agressividade pós-perda. O Bahia, por vários momentos, recuperou a bola muito rápido. Esse comportamento já é algo em processo, porque o Acevedo baixou linha, está com uma espécie de terceiro homem quando o Bahia possui a bola, ou aí já é algo implementado taticamente mesmo? Eu acho que, taticamente, nós temos uma forma de jogar que não muda a parte defensiva desde o ano passado para esse ano. Eu acho que está tendo uma entrega muito grande de Pulga e Kiki na hora da perda no campo do adversário, acho que é isso que você se refere, né? Jean Lucas bem novamente, e Eric ou Nestor, quem esteja jogando agora na ausência do Everton, tem feito esse balanço de maneira bem, quando a gente tem energia, tem pressionado muito bem o adversário. Então eu acho que esse é o fruto de se defender melhor, está muito ligado aos caras de frente. E ainda tem esse momento de transição, quando eles escapam da marcação-pressão, para a vinda para o nosso campo, talvez seja, mas é que a entrega de energia é tão grande na pressão que às vezes não dá tempo de você recompor. E é nisso que a linha de 4 acho que vem tendo destaque, né? Depois, no momento que baixa, a gente consegue voltar. Quanto mais rápido a gente consegue se postar em bloco, eu acho que aí sim o time como um todo, sem exceções, tem se defendido muito bem. Boa noite, gente.